Boa tarde a todos, bem-vindos de volta à nossa disciplina de Química Ambiental do curso de Engenharia Civil da Universidade do Estado de Santa Catarina. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre as duas funções orgânicas, ácidos carboxílicos e ésteres, suas regras de nomenclatura, principais propriedades físicas, bem como reações envolvidas. Então, o que são os ácidos carboxílicos? Os ácidos carboxílicos são uma função orgânica muito importante, consistem em materiais de partida para o preparo de diversas outras funções orgânicas, como ésteres, amidas, anidridos, nitrilas e etc. Basicamente, um ácido carboxílico é caracterizado pela sua carboxila. O que seria a carboxila? Nada mais do que uma carbonila, como é a função orgânica característica das cetonas e dos aldeídos, mais uma hidroxila, que é a função orgânica característica dos fenóis e dos álcoois. Então, a carboxila é uma junção entre a carbonila e a hidroxila. A hibridização desse carbono é uma hibridização sp2, visto que ele faz duas ligações simples e uma ligação dupla. Dessa forma, ele assume uma geometria trigonal plana. O ácido carboxílico mais conhecido, que acredito que todos vocês já devem ter entrado em contato, é o nosso vinagre. O vinagre que nós utilizamos na cozinha é, na verdade, uma solução de 4 a 10% de ácido acético. Ácido acético é como o vinagre é conhecido, é a nomenclatura usual do vinagre, sendo que sua nomenclatura determinada pela IUPAC é ácido etanóico. Esse ácido etanóico, o ácido acético, então, além de ele ter um odor característico, ele apresenta apenas 2 carbonos, sendo que o carbono 1 é o carbono da carboxila. E o ácido carboxílico mais simples da química orgânica, que é o ácido carboxílico com apenas um carbono, ou seja, o ácido carboxílico determinado como ácido fórmico, é um ácido onde o R ligado ao carbono, na verdade, é um hidrogênio. O ácido fórmico é o ácido metanóico. O ácido metanóico, então, sua nomenclatura é determinada pela IUPAC. E esse é um ácido sintetizado, metabolizado pelo organismo das formigas, né? E liberado em suas presas como um mecanismo de defesa. Então, por que quando determinadas espécies de formiga nos picam, nós sentimos uma ardência, uma dor? É devido à presença do ácido fórmico em suas presas. E esse ácido fórmico justamente é conhecido por esse nome usual devido, então, à sua origem nas formigas, né? Fórmico, então, vem da epistemologia da palavra, relembrando a palavra formiga. Ainda, muitos outros ácidos são conhecidos pelos seus nomes usuais, que lembram principalmente sua fonte, né, de onde eles podem ser encontrados. Por exemplo, o ácido butanoico, denominado pela IUPAC, é também conhecido como ácido butírico. Então, ele é um ácido carboxílico com 4 carbonos e é o ácido presente na manteiga rançosa, ou seja, quando a manteiga estraga, né, existe um processo de oxidação nessa manteiga que leva à formação do ácido butírico. Então, butter, que seria a manteiga em inglês, né, vai lembrar, então, essa nomenclatura de ácido butírico, justamente por causa de sua fonte principal. Ainda, o ácido pentanóico, denominado pela IUPAC, que é o ácido carboxílico com 5 carbonos, também é conhecido como ácido valeriano. O ácido valeriano, essa nomenclatura usual, ela é decorrente da valeriana, que é uma planta muito utilizada como sedativo, principalmente pelas civilizações gregas e romanas. Então, ácido valeriano, devido à sua presença nas plantas denominadas valerianas. Ainda temos o ácido hexanoico. O ácido hexanoico, então, um ácido carboxílico com 6 carbonos. E o ácido hexanoico também é conhecido como ácido caproico, porque esse é um ácido metabolizado pelas cabras que caracteriza o odor específico que esse tipo de animal exala. Portanto, o ácido hexanoico também conhecido como ácido caproico.
Todas essas nomenclaturas usuais, muitas vezes, são mais comuns que as nomenclaturas denominadas pela IUPAC. Até 6 carbonos, os ácidos carboxílicos são conhecidos por seus nomes usuais. Então, o sexto ácido, que seria o ácido hexanoico, é conhecido como ácido caproico, e o ácido mais comum, que seria o ácido metanoico, é conhecido como ácido fórmico. Mas, indo além, além da nomenclatura usual determinada para esses ácidos, como é realizada a nomenclatura proposta pela IUPAC? Bom, como vocês já podem ter imaginado, a nomenclatura dos ácidos carboxílicos envolve a substituição da terminação "o" de um alcano pelo sufixo "oico", e ainda se usa sempre a palavra ácido primeiro. Então, a enumeração de uma cadeia de um ácido carboxílico sempre vai começar no carbono 1, sendo o carbono da carboxila. A carboxila, portanto, assume a posição 1 e todas as ramificações nessa cadeia maior, que será a cadeia contendo a carboxila, todas as ramificações devem ser indicadas pelo seu número. Então, aqui vejamos alguns exemplos. Aqui nós temos uma cadeia principal de 6 carbonos, com um radical metila no carbono 4. Portanto, a nomenclatura proposta pela IUPAC para este composto é ácido 4-metil-hexanoico. Vejam, aqui nós temos o sufixo oico, remetendo então a um ácido carboxílico. Ainda, uma cadeia de ácido carboxílico pode ou não apresentar alguma insaturação. Se ela apresentar uma insaturação, essa insaturação precisa ser localizada na cadeia. Por exemplo, aqui nós temos uma insaturação a partir do carbono 4, entre o carbono 4 e o carbono 5. Portanto, a nomenclatura proposta pela IUPAC para este composto será ácido 4-hexenoico. Lembrando, né, pessoal, a gente faz uma nomenclatura exatamente como a gente faria para um alceno, nesse caso, visto que nós temos uma dupla, mas substituímos o sufixo "o" pelo sufixo "oico". Ainda é aceito para essa molécula outro nome, como por exemplo, ácido X4-enoico, indicando, né, onde está a ligação dupla. Quando temos mais de um grupo carboxila, nós utilizamos os prefixos di, tri e tetra, assim como a gente verificou para as outras funções orgânicas, né, como por exemplo, cetonas, álcoois e aldeídos. Portanto, essa molécula que possui 4 carbonos e duas carboxilas, né? Duas carboxilas sempre nas extremidades, vai receber o nome de ácido butano-dioico. Então, ao invés de utilizarmos só butanoico, que seria o ácido de 4 carbonos com apenas uma carboxila, a gente utiliza o prefixo di, evidenciando então que temos duas carboxilas na molécula. Sempre uma carboxila será prioridade para a nomenclatura. Quando a gente aprendeu sobre aldeídos e cetonas, algumas aulas atrás, a gente verificou que existem algumas regras de prioridade para as nomenclaturas. Bom, os ácidos carboxílicos são sempre a primeira prioridade. Isso significa que se uma molécula possuir mais de uma função orgânica e dentre essas funções orgânicas uma delas for um ácido carboxílico, sua nomenclatura seguirá a nomenclatura de um ácido carboxílico e todas as outras ramificações e todos os outros substituintes de funções orgânicas serão nomeados como substituintes. Aqui vejamos alguns exemplos. Temos a função ácido carboxílico, né, marcada então pela carboxila, e também temos uma função, um grupamento éter. Logo, a nomenclatura para essa molécula será ácido 2-metoxibutano. Notamos que metoxi é devido então ao éter, né? A menor parcela ligada ao oxigênio do éter, nós indicamos onde esse éter está localizado na cadeia principal do ácido carboxílico, que é no carbono 2, visto que começamos a enumerar a cadeia através desse carbono, que é o carbono da carboxila, e então essa molécula, apesar de possuir duas funções orgânicas distintas, vai receber o nome principal como um ácido carboxílico, visto que ele é a prioridade, e o éter, nesse caso, vai assumir, então, uma posição de substituinte, né? 2-metoxibutano. Aqui temos um exemplo com um halogênio substituindo um hidrogênio de um ácido carboxílico.
Nesse caso, novamente, vamos identificar onde está esse halogênio. O bromo, então, ocupa uma posição do carbono 3, e assim, essa molécula será determinada como ácido 3-bromo-pentanóico. Aqui temos mais um exemplo de um halogênio substituindo um hidrogênio. Nesse caso, o cloro está localizado no carbono 4. Portanto, essa molécula será denominada 4-clorohexanóico, ácido 4-clorohexanóico. Quando a carboxila é ligada a um ciclo, a nomenclatura é sempre dada pela adição da palavra ácido, mais o nome do composto cíclico, mais a palavra carboxílico. Vejamos alguns exemplos. Aqui nós temos uma carboxila ligada a um ciclo hexano. Logo, a nomenclatura para essa molécula será ácido ciclohexano carboxílico. Vejam, aqui a gente utiliza então a nomenclatura de um alcano ou de um alceno ou de um composto aromático, seja ele qual for, sendo cíclico, obviamente, mais a palavra carboxílico que remete à carbonila. Agora, temos uma carboxila ligada, aqui quis dizer carboxila aqui, pessoal, não carbonila. Agora, temos uma carboxila ligada a um ciclo benzênico. Logo, o nome dessa molécula será ácido benzeno carboxílico ou então ácido benzoico. O ácido benzoico é a nomenclatura usual determinada para essa molécula. Aqui temos dois grupamentos ácidos carboxílicos ligados a um ciclo de benzeno, né? Logo, nós precisamos indicar que temos dois grupamentos de ácido utilizando o prefixo di e temos que identificar em quais carbonos eles estão ligados. Vejam, nos outros exemplos, a gente não precisa identificar onde que a carboxila está ligada, visto que nós só temos um substituinte, né? E que a carboxila sempre vai ocupar a posição 1. Se tivéssemos mais um substituinte nesses ciclos, teríamos que indicar a posição do substituinte, considerando que a carboxila vai ocupar a posição 1 do ciclo. Logo, então, essa molécula aqui é nomeada como ácido 1,2 benzeno dicarboxílico, indicando que nós temos dois grupamentos carboxila dentro da molécula. Notem, assim é uma outra forma de denominar um grupamento carboxila, sem explicitar, né, a sua fórmula estrutural. Agora, se tratando um pouquinho sobre as propriedades físicas dos ácidos carboxílicos. Os ácidos carboxílicos, diferentes de todas as outras funções orgânicas, eles são capazes de fazer duas ligações de hidrogênio entre si por molécula, duas para cada carboxila, visto que a gente tem a possibilidade de ligar o oxigênio da carbonila com o hidrogênio da hidroxila de um ácido carboxílico e de outro. Então, assim, podemos fazer duas ligações de hidrogênio a cada molécula de ácido carboxílico. Esses ácidos são ácidos fracos, mas são mais fortes que os álcoois, por causa do fenômeno de ressonância, né? Nós temos uma carga que pode ser deslocalizada devido à ligação dupla presente na nossa carboxila. Então, aqui nós temos algumas comparações em relação à acidez. O ácido acético tem um pKa de 4,76, que é o ácido contendo 2 carbonos, enquanto que o ácido fórmico possui um pKa de 3,75. Quando a gente aprendeu as regras de acidez e basicidade da química orgânica, a gente viu que a inclusão de grupamentos metila ou a inclusão de doadores de elétrons, nesse caso, vai aumentar a basicidade do composto, e essa é a razão para a qual o ácido acético é menos ácido que o ácido fórmico. Aqui está explicitado as ligações de hidrogênio intermoleculares que o ácido carboxílico é capaz de formar a cada molécula. Então, vejam, a gente possui uma ligação de hidrogênio entre o oxigênio e o hidrogênio, né? O oxigênio da carbonila, da carboxila do ácido carboxílico com a hidroxila da carboxila de outro ácido carboxílico, e aqui vice-versa, né? Temos a ligação, então, desse oxigênio com esse hidrogênio. E o que isso acarreta?
Os ácidos carboxílicos, quando comparados com outros compostos orgânicos de mesma massa molar, são aqueles que apresentam o maior ponto de fusão e de ebulição, visto que, como eles possuem as mais fortes interações intermoleculares, que são as ligações de hidrogênio, e eles são capazes de fazer mais que uma ligação de hidrogênio por molécula, eles requerem mais energia para que eles possam passar de um estado mais ordenado, como o estado líquido, para um estado mais desordenado, como o estado gasoso, fazendo com que a sua temperatura de ebulição seja assim mais alta do que de qualquer outro composto orgânico. Portanto, o seu ponto de ebulição, em comparação, é bem mais alto do que o ponto de ebulição dos álcoois. A título de comparação, trouxe algumas moléculas para que a gente consiga avaliar. Lembrando que a avaliação é sempre feita em relação a moléculas de massas molares semelhantes. Vejam, aqui temos o ácido acético com um ponto de ebulição de 118 graus. O composto respectivo de um álcool com massa molar semelhante seria o propanol. Propanol já possui um ponto de ebulição de 97,4 graus. Logo, temos um acréscimo de quase 20 graus para essa molécula de ácido carboxílico em relação ao álcool, devido, então, a sua mais de uma possibilidade de fazer ligações de hidrogênio. Aqui temos uma comparação com o ponto de ebulição de uma acetona, de um aldeído e de um éter. Vejam que os pontos de ebulição vão decrescendo, né? Portanto, os ácidos carboxílicos, em relação a todos esses outros compostos, são aqueles que possuem os mais altos pontos de ebulição. Ainda, aqui temos uma comparação entre o pKa de um ácido acético com o pKa de um etanol. Vejam, nós temos para o ácido acético um pKa de 4,76, enquanto que para o etanol nós temos um pKa de 15,9. A explicação para esse fenômeno, é a possibilidade de deslocalização desse elétron, ou seja, a estabilização da base conjugada respectiva ao ácido acético. Essa deslocalização, promovida por ressonância, faz com que haja uma grande estabilização da base conjugada respectiva ao ácido acético em detrimento da base conjugada do etanol, fazendo com que assim o ácido acético assuma então um caráter mais ácido do que o etanol, conforme as regras de acidez e basicidade que nós já aprendemos. O ponto de ebulição dos ácidos carboxílicos, assim como o de qualquer outra função orgânica, ele aumenta conforme aumenta o peso molecular da cadeia. Ou seja, o aumento da quantidade de carbonos na cadeia faz com que hajam outros tipos de interação entre essa cadeia, como, por exemplo, as interações de dispersão entre as moléculas, que são as nossas forças de London ou interações de dipolo-induzido promovidas entre moléculas de carbono, ou seja, moléculas apolares. Em relação à solubilidade, até 4 carbonos, assim como acetonos, os aldeídos, os álcoois, a gente tem alta solubilidade em água. Então, até o ácido butanóico nós temos uma solubilidade alta em água, visto que esse composto ele consegue fazer ligações de hidrogênio com a água. Entretanto, a partir de 4 carbonos, devido ao aumento da cadeia hidrofóbica, a gente começa a ter um decréscimo da solubilidade. Para os ácidos insaturados, nós temos um menor ponto de ebulição do que para os saturados. Logo, então, quando possuirmos uma insaturação dentro de uma cadeia de ácido carboxílico, necessariamente nós temos um ponto de ebulição menor. Para mais de 10 carbonos, os ácidos carboxílicos também são conhecidos como ácidos graxos. E quando temos mais de uma insaturação dentro de um ácido carboxílico maior que 10 carbonos, a gente chama eles de ácidos graxos poliinsaturados. Aqui temos alguns exemplos de ácidos graxos, ou seja, ácidos carboxílicos que têm mais de 10 carbonos. Aqui temos uma comparação entre o ponto de ebulição de ácidos graxos e de ácidos graxos insaturados ou poliinsaturados, para provar então o que a gente falou sobre o menor ponto de ebulição para as insaturações. Então vejam aqui, conforme a gente aumenta a cadeia carbônica, aqui no caso temos 2 carbonos, comparando com as cadeias de 18 ou de 20, nós temos um aumento de mais de 20 graus no ponto de ebulição. Quando comparamos uma cadeia de
18 carbonos de um ácido graxo com uma cadeia de 18 carbonos com uma insaturação, a gente vê que o ponto de ebulição diminui drasticamente, ou seja, nós temos uma diferença aqui de 50 graus. Quando adicionamos mais uma insaturação, nós temos uma diferença ainda maior, temos um ponto de ebulição não, né, pessoal? Um ponto de fusão, desculpa, um ponto de fusão ainda menor. Então, quanto mais insaturações na cadeia de um ácido graxo, menor será o seu ponto de ebulição, menor será o seu ponto de fusão. Em se tratando de reações envolvendo os ácidos carboxílicos. Pessoal, os ácidos carboxílicos, eles possuem uma reatividade devido à polaridade do grupo carbonila. O carbono da carbonila, ele é deficiente em elétrons, fazendo com que os ácidos carboxílicos ajam como eletrófilos. Nas próximas aulas, sobre reações de substituição e eliminação, a gente vai entender um pouco sobre os conceitos de nucleófilo e eletrófilo. Os ácidos carboxílicos, portanto, eles sofrem reações de adição-eliminação nucleofílica, ou seja, eles sofrem ataque de substâncias que agem como nucleófilos. O carbono sp3 vai ter sempre um intermediário, né? E esse carbono sp3 do intermediário será estável se ligado ao oxigênio e a outro átomo eletronegativo. Ou seja, esse intermediário, que é esse carbono sp3, se esse Y for um elemento eletronegativo, além do oxigênio, então esse carbono será bem instável. No caso do ácido carboxílico, esse carbono é instável porque a ligação aqui do Y seria uma hidroxila, né? Para fechar a carboxila. Portanto, nós temos uma alta instabilidade desse intermediário e por isso nós temos uma relativa reatividade para os ácidos carboxílicos. Na nossa disciplina, pensando no escopo principal, vão ser abordadas 4 principais reações químicas envolvendo os ácidos carboxílicos. A primeira delas é a redução de ácidos carboxílicos, que a gente já estudou quando a gente aprendeu álcoois e fenóis, né? A gente viu que os álcoois conseguem se oxidar a ácidos carboxílicos, álcoois primários, e também os álcoois são obtidos a partir da redução de ácidos carboxílicos. A segunda reação será a esterificação de Fischer, ou seja, a formação de ésteres. A terceira reação serão reações ácido-base com aminas, né? Nós sabemos que as aminas são as nossas soluções orgânicas que apresentam um caráter básico. Então, os ácidos carboxílicos atuarão, né, em reações ácido-base com as aminas, formando amidas depois de um aquecimento. E a quarta e última reação, abordada no escopo da nossa disciplina para ácidos carboxílicos, será a formação de anidridos. Falando um pouco sobre a redução de ácidos carboxílicos. Pessoal, a gente já estudou isso, conforme eu já mencionei para vocês, né? Os ácidos carboxílicos, eles se reduzem primeiramente em aldeídos, que se reduzem em álcoois primários. Os principais agentes redutores utilizados nesse caso são o hidreto de alumínio e lítio, né? Que é o agente redutor mais potente e requerido para reduzir ácidos carboxílicos. Ainda, falando sobre outro tipo de reação de ácidos carboxílicos, que seria a esterificação de Fischer, é uma reação onde os ácidos carboxílicos reagem com álcoois para a formação de ésteres. Então, como é que acontece uma esterificação de Fischer? Nós temos um ácido carboxílico e nós temos álcool em excesso. Seja lá qual for esse tipo de álcool, ele vai estar sempre em excesso. Essa reação ela requer meio ácido para acontecer, ou seja, que nós temos nesse caso ácido clorídrico. E o que acontece? Então, pessoal, essa hidroxila ela acaba saindo, né? Nós temos um ataque desse álcool nessa carboxila e a gente tem a formação de um éster. Então, esse éster a gente vai ver no decorrer dessa aula, né, como são denominados ésteres e quais são as suas principais formas, né? Mas então, essa parte aqui ligada ao carbono da carbonila do éster vai ser decorrente do álcool e o restante do éster, o resto do corpo do éster será decorrente do ácido utilizado. E
Obviamente, essa reação, então, ela libera água. As reações dos ácidos carboxílicos com aminas são reações típicas ácido-base. Então, como principal produto, nós temos a geração de um sal. Nesse caso, o sal formado é denominado como carboxilato de amônio. Então, vejam, aqui nós temos um ácido carboxílico, né? O R representa um grupamento de carbonos, né? Seja ele qual for, reagindo com uma amina, né? Nesse caso, nós temos a etanamina. E há uma formação, então, de um sal. Esse sal seria o carboxilato de amônio. Então, a parte do ácido vai perder um hidrogênio, né? Que vai se juntar, então, com essa amina, tendo uma carga positiva. Então, aqui nós temos a formação de um sal. Similar, então, a essa reação, nós temos também uma reação do ácido carboxílico com a amônia. Nesse caso, temos uma formação de um sal O menos NH4+. O que acontece? Quando nós aquecemos esse sal de carboxilato de amônio, há a geração de um outro grupamento funcional, que são as amidas. Então, a alta temperatura, esse sal de carboxilato, ele acaba então perdendo água, né, gerando água e formando uma amida, que como nós vamos ver nas próximas aulas, são caracterizadas então por esse grupamento funcional aqui, tá? Então uma carbonila ligada a um nitrogênio que está ligado a uma cadeia carbônica. Por último, a última reação envolvendo os ácidos carboxílicos é a formação de anidridos. Anidridos de ácido nós também vamos aprender nas próximas aulas, mas nesse caso nós temos dois ácidos carboxílicos reagindo e então há a formação de anidrido a partir da liberação de água. Então vejam, um dos ácidos perderá então o grupamento OH e o outro perderá hidrogênio e há uma ligação entre esse oxigênio, né, com diretamente o carbono da carbonila de outro ácido, formando o grupamento anidrido mais água. Sendo esse o nosso conteúdo respectivo aos ácidos carboxílicos, agora introduzimos o conteúdo sobre ésteres. E o que afinal são ésteres? A gente já viu que os ésteres eles são derivados dos ácidos carboxílicos a partir de reações de ácidos carboxílicos com álcoois, também conhecidas como esterificação de Fischer. Os ésteres, pessoal, talvez sejam as funções orgânicas mais caracterizadas pelo seu aroma. Então, na indústria no geral, os ésteres são amplamente utilizados como flavorizantes na indústria alimentícia, ou seja, eles têm o aroma sintético de frutas e de flores. Aqui nós temos alguns exemplos. O butanoato de etila é um éster que caracteriza o aroma de morango, enquanto que o etanoato de butila caracteriza um aroma de framboesa e o etanoato de benzila caracteriza um aroma de jasmim. Por essa razão e por terem essa característica muito acentuada, eles são extremamente utilizados na indústria. Ainda, além de flavorizantes, aromatizantes, eles são muito utilizados para a formação de cosméticos, perfumes, ceras e também medicamentos. Um medicamento que acredito que quase todos de vocês já utilizou, que é a aspirina, nada mais é do que o ácido acetilsalicílico. Ou seja, nós temos uma reação do ácido salicílico que gera o ácido acetilsalicílico. Lembrando, pessoal, o que eu falei para vocês antes. Aqui nós temos um grupamento éster e nós também temos um grupamento ácido carboxílico. A aspirina leva o nome de ácido acetilsalicílico justamente porque o ácido, conforme a gente já viu, sempre tem prioridade para a nomenclatura de qualquer função orgânica. Nesse caso, o éster é nomeado como apenas um substituinte desse grupamento funcional aqui. Além da aspirina, não sei se vocês lembram, mas também existe o AAS, né, que seria a aspirina infantil, também composta pelo ácido acetilsalicílico do grupamento éster e ácido carboxílico.
Então, o que é um éster? O éster nada mais é do que a substituição de um hidrogênio de um ácido carboxílico pela parte derivada do álcool, ou seja, por uma cadeia carbônica, né, pessoal? Essa parte, então, ela é derivada de um ácido, né? E essa parte ligada ao oxigênio da carboxila aqui é derivada de um álcool. Nesse caso do benzoato de metila, nós temos uma parte do ácido benzoico, que é essa aqui, e uma parte do metanol, que será essa parte aqui. Então, nesse caso, nós temos um grupamento OR', substituindo uma hidroxila de um ácido. A obtenção tradicional, conforme já mencionei, é a partir de um ácido reagindo com um álcool para a formação de um éster. E como é feita a nomenclatura para esses ésteres? Bom, a parte do ácido vai ter substituída o sufixo oico pelo sufixo ato. Essa é a parte que contém a carbonila e ela considera, né, na enumeração, já contando o carbono da carbonila. A parte do álcool, que é a parte ligada ao oxigênio, que seria esta parte aqui, né, pessoal? Ela vai ser nomeada como um radical. Exemplos: metila, propila, pentila, fenila, etc. O nome do éster correspondente ficará como a parte do ácido mais a parte do álcool. Vejamos alguns exemplos. Nesse caso, pessoal, nós temos 2 carbonos oriundos, então, da parte do ácido e 2 carbonos oriundos da parte do álcool, que seria do etanol. Nesse caso, então, nós temos uma nomenclatura como etanoato, vindo do ácido etanóico, substituímos o oico por ato, e etila, que é oriundo, então, da parte do álcool do etanol, que foi utilizada para a formação desse éster. Agora vejamos outro exemplo. Aqui nós temos, então, 3 carbonos oriundos da parte do ácido propanoico. Logo, essa molécula se chamará propanoato de fenila. Lembrando, né, pessoal, um ciclo benzênico, como substituinte, ele é denominado fenil, por isso que, nesse caso, ele assume a palavra fenila. Então, esse éster é denominado propanoato de fenila. Quando existem ramificações na cadeia, todas essas ramificações devem ser indicadas. Se a ramificação estiver na parte do ácido, o primeiro carbono será o carbono da carbonila. Se a ramificação estiver na parte do álcool, o primeiro carbono será aquele ligado ao oxigênio. Vejam aqui, pessoal, nós temos um exemplo onde temos um bromo substituindo o hidrogênio, tá? Na parte do ácido, ou seja, na parte esquerda, a nossa carboxila do ácido. Então, nesse caso, essa ramificação está na parte do ácido. Começamos a contar os carbonos, então, a partir da nossa carbonila, né, nesse caso. Então, o bromo estará substituindo no carbono 3. Dessa forma, essa nomenclatura para este composto assume a forma de 3-bromo, butanoato de metila. Se a ramificação fosse aqui na parte do álcool, a gente contaria apenas a parte do álcool e colocaria, então, identificaria em qual desses carbonos do álcool estaria ligada, então, a nossa ramificação. Ésteres cíclicos. Quando o ciclo está na parte do ácido, ele vai receber o nome de carboxilato. Então, a nomenclatura ficaria cicloalcano correspondente mais carboxilato mais parte do álcool. Bem parecido com o efeito para a nomenclatura dos álcoois, né, pessoal? Então, nesse caso, como exemplo aqui, nós temos um ciclohexano ligado na parte do ácido, né, pessoal? E aqui nós temos uma etila. Nesse caso, a nomenclatura vai ficar ciclohexano carboxilato de etila. Então, nomeamos aqui como o alcano correspondente carboxilato, né? Remarcando, então, que aqui nós temos uma carbonila oriundo da carboxila, de um ácido carboxílico, de etila. Sendo assim, essa, então, a nomenclatura proposta pela IUPAC para esse éster.
Quando os ésteres são cíclicos e estão dispostos como heteroátomos, a gente denomina eles como lactonas. Então, usa-se o prefixo oxa mais a nomenclatura de uma cetona. Lembrando, né, pessoal, o prefixo oxa também era utilizado para a nomenclatura de éteres. Então, nós utilizaremos o prefixo oxa para dispor desse oxigênio, que seria um oxigênio parecido com o oxigênio de um éter, né? Um oxigênio entre dois carbonos. E a carbonila, ela vai, então, vai ser denominada como a nomenclatura de uma cetona. O carbono 1 vai ser sempre o carbono da carbonila e o ciclo vai corresponder à nomenclatura de um cicloalcano. Lembrem, é muito semelhante à nomenclatura dos éteres, né? A gente nomeava os éteres colocando oxaciclopentano, por exemplo, né? Que seria um oxigênio substituindo um ciclopentano. O oxa seria respectivo ao oxigênio. Nesse caso aqui, nós temos um ciclo, que seria um ciclo pentano, se fosse um ciclo somente com carbonos. Nós temos uma carbonila no carbono 1, né? E nós temos que o oxigênio do éster, ele está localizado na posição que assumiria o carbono 2, né, pessoal? Portanto, o nome proposto pela IUPAC para este composto é 2-oxaciclopentanona. Lembrando, né, pessoal, o ona é referente, então, a uma nomenclatura semelhante a uma acetona. E o oxa é referente a uma nomenclatura muito semelhante a um éter. Então, ésteres cíclicos são quando são heteroátomos, né, ou seja, estão dentro de um ciclo, são nomeados dessa forma. O nome usual para essa molécula é alfa-butirolactona ou lactona. Bom, agora temos outro exemplo. Nós temos o éster ligado a um ciclo hexano, né? Ou seja, seria um ciclo correspondente ao ciclo hexano. Dessa forma, a carbonila assume a posição 1, oxigênio estaria substituindo um carbono na posição 2. Assim, o nome proposto pela IUPAC para esse éster é 2-oxaciclohexanona. O nome usual seria beta-valerolactona ou beta-lactona. Por fim, aqui temos então um grupamento metila ainda substituindo essa molécula aqui. Esse grupamento metila estaria na posição do carbono 3, né, pessoal? Lembrando que a gente nomeia esse oxigênio, a gente enumera esse oxigênio como se ele fosse um carbono. Então, nesse caso, a gente sempre coloca onde está esse oxigênio, né? Assumiria a posição de um carbono 2, e por essa razão, nessa molécula, né, o metil está na posição 3, né? Visto que nós temos aqui o carbono 1, aqui seria um carbono 2, e aqui nós temos o carbono 3, onde está ligada a metila. Logo, essa molécula aqui assume o nome de 3-metil-oxaciclohexanona, né? Então, mostrando onde está a ramificação, ou beta-caprolactona. Em relação às propriedades físicas dos ésteres. Então, pessoal, os ésteres, diferentemente dos ácidos carboxílicos, eles não têm hidrogênios ligados a oxigênio ou flúor ou nitrogênio. Então, apesar de possuírem polaridade, né? Então, eles fazem interações, né, de polo-dipolo, que são as interações respectivas para moléculas polares que são incapazes de fazer ligações de hidrogênio. Eles possuem pontos de ebulição muito similares às cetonas e aldeídos de mesma massa molecular. E menor que 4 carbonos, eles são bem solúveis em água. Com a água, então, assim como aldeídos e cetonas, eles também conseguem fazer ligações de hidrogênio. Aqui temos a título de comparação o ponto de ebulição de um ácido carboxílico, 118 graus. Quando comparamos ao ponto de ebulição de um éster, olha só, nós temos 32 graus apenas, né, pessoal? Comparando com cetonas e aldeídos, também temos, para massas moleculares semelhantes, pontos de ebulição para os ésteres ainda menores do que ácidos carboxílicos e cetonas.
Os ésteres de cadeias grandes, eles também são denominados triglicerídeos, ou seja, triglicerídeos são aqueles ésteres que possuem 3 grupamentos ésteres com longas cadeias. Então, essa é uma molécula de triglicerídeo. Um triglicerídeo, ele pode ser obtido através de uma reação de um ácido graxo com um glicerol. Lembrando, né, pessoal, ácidos graxos são ácidos carboxílicos com mais de 10 carbonos e o glicerol é um álcool com 3 substituintes hidroxila. Então, os triglicerídeos são as principais gorduras do nosso organismo. Eles estão presentes em vários alimentos que a gente consome, mas também são produtos metabólicos, né, das nossas próprias funções metabólicas dentro do nosso organismo. Portanto, os ésteres também estão presentes e são metabolizados pelo próprio organismo humano. Assim como os ácidos, os ésteres sofrem reações de adição-eliminação nucleofílica. No escopo dessa disciplina, as principais reações envolvendo ésteres vão abordar a redução de ésteres, que nós também já vimos, né, brevemente em outras aulas, reações de hidrólise de ésteres, transesterificação e aminólise. Também já vimos que a sua obtenção principal é feita por esterificação de Fischer, mas também os ésteres são obtidos a partir de reações de álcoois com cloretos de acila. Cloretos de acila, então, são halogênios substituindo o OH de um ácido carboxílico. Então, a esterificação de Fischer nós já vimos, né, na abordagem dos ácidos. Nós temos uma perda de água nessa reação, o ácido vai perder sua hidroxila, o álcool vai perder um H, né? E nós temos a formação de um éster mais água. Nesse caso, um exemplo prático, nós temos o ácido metanóico, né, que é o ácido com apenas um carbono, reagindo com metanol. Ele vai formar o metanoato de metila, né, sendo esta parte aqui a parte correspondente ao ácido carboxílico e essa parte aqui correspondente ao álcool e uma liberação de água. Então, essa molécula é denominada metanoato de metila. Como acontece a formação de um triglicerídeo? Como eu já mostrei para vocês o que é um triglicerídeo antes, né, pessoal? O glicerol, então, que é um álcool com 3 hidroxilas, vai reagir com ácidos graxos, né? No caso, 3 ácidos graxos aqui nesse caso, formando um triglicerídeo, que é uma molécula bem grande devido à quantidade, né, de carbonos dos ácidos graxos, né? Então, ela é uma molécula bem grande, correspondente, então, a 3 grupamentos ésteres, né? Remarcados, então, pelo nome tri. Ainda temos a reação de um cloreto de acila com com álcoois, né? Cloreto de acila, como eu já mencionei para vocês, é uma função orgânica, né, onde o cloro substitui o OH de um ácido carboxílico. Nesse caso, esse cloreto de acila reage com álcool. Nesse exemplo, o álcool é um metanol, né, formando um éster mais um ácido, né? Nesse caso é o ácido clorídrico, porque o halogênio substituindo a hidroxila do ácido carboxílico é o cloro. Então, aqui temos uma reação muito semelhante àquela dos ácidos carboxílicos com álcoois, né, pessoal? Mas nesse caso, ao invés de termos a formação de água, nós temos a formação de um ácido. Lembrete aqui, um haleto de acila é um halogênio ligado a uma carbonila e é um derivado de ácido carboxílico. Agora, entrando nas reações que envolvem os ésteres, né, para além de sua obtenção. Os ésteres, eles, assim como os ácidos carboxílicos, eles sofrem redução. Para o caso de um éster, ele sempre se reduz em 2 álcoois, né? O agente redutor utilizado para uma redução de ésteres é o hidreto de lítio-alumínio e requer sempre um meio ácido para que essa redução ocorra.
Nesse caso, nós temos o propanoato de metila, que vai formar um propanol e um metanol. Vejam aqui, pessoal, nós temos um propanol, que seria o produto da redução, então, da primeira parte do éster, né, que seria da parte do ácido, mais um metanol, que seria o produto da redução, então, da parte do álcool. Então, sempre a redução de um éster vai originar 2 álcoois primários. A hidrólise de ésteres, pessoal, vai ser uma reação de um éster com água em meio ácido. O que é uma hidrólise? A hidrólise é a conversão de um composto em 2 outros compostos a partir de uma reação com água. Nesse caso, o meio ácido requerido geralmente é ácido clorídrico, né? E a hidrólise vai gerar, então, um ácido carboxílico mais um álcool. Lembrando, pessoal, a hidrólise de um éster é a reação inversa de uma esterificação, né? Nós sabemos que essa reação está em equilíbrio, né? O que nos mostra essas flechinhas. Então, se a gente tivesse a reação de um álcool com um ácido carboxílico, nós teríamos a formação de um éster com água. Portanto, a hidrólise, que é a reação inversa, é a decomposição desse éster, né, nos seus produtos que são correspondentes a seus reagentes formadores, né, um ácido e um álcool. A transesterificação, que é a segunda reação envolvendo ésteres, é uma reação de alcoólise. Nesse caso, o éster vai reagir com um álcool, formando um novo éster mais um novo álcool. O que acontece, na verdade, é uma troca das cadeias carbônicas, vamos assim dizer, a grosso modo, né? Uma troca das cadeias carbônicas entre o álcool e a cadeia carbônica do éster correspondente à parte do álcool, né, pessoal? Então, é uma reação que requer um excesso de álcool, primeiramente, e também um meio ácido para acontecer. Vejam, nesse caso, nós temos, então, a formação de um produto, né, onde esse éster, a parte do álcool, é recorrente a essa parte deste álcool aqui, desse etanol, né? Então, vai haver uma troca, esse OH vai se ligar a esta parte do éster, vai formar metanol, né? Vai se incorporar a parte do metanol, nesse caso, esse CH3 vai sair desse éster, formando, então, o metanol e um novo éster. A transesterificação, portanto, como o próprio nome já sugere, ela é uma alcoólise, ou seja, uma reação com álcool, onde um éster forma outro éster, né? Há uma troca de cadeias carbônicas entre o éster e um álcool, formando outro éster e outro álcool. Tanto a transesterificação quanto a hidrólise são reações lentas. Por essa razão, elas são geralmente reações catalisadas, né? Nesse caso, a gente tem uma catálise utilizando o meio ácido, né? Já é uma forma de acelerar a reação, mas ainda de forma geral, ambas reações são reações bem lentas. E a aminólise, por sua vez, é a reação de um éster com uma amina. A aminólise é uma reação onde um éster reage com uma amina e forma uma amida e um álcool. Então, nesse caso, como que acontece, pessoal? Nós temos a saída dessa parte do álcool, oriunda do éster, né? Que a gente sabe que o éster é formado a partir de uma parte de ácido e uma parte de álcool. Essa parte de álcool acaba por sair, a amina acaba por perder um hidrogênio, tá? E essa parte da amina que perde um hidrogênio se liga diretamente a esse carbono do éster, formando, portanto, uma amida, conforme a gente vai ver nas próximas aulas, né? Uma função orgânica caracterizada por este grupamento aqui, né? Uma carbonila ligada a um nitrogênio, que é ligada a uma cadeia carbônica ou a hidrogênios, mais um etanol. Nesse caso, o etanol é formado devido a essa parte do éster que sai juntamente com o hidrogênio que sai então da metilamina. Essa reação ela requer aquecimento para acontecer.
Por fim, pessoal, a título de curiosidade, o éster também é um grupamento funcional que sofre uma reação chamada saponificação. Você sabe o que é a saponificação? Então, a saponificação nada mais é do que a formação de sabão. Se vocês já viram a formação de sabão de forma caseira, né? Geralmente, para a formação de sabão, a gente utiliza um ácido graxo. O que seria um ácido graxo, né, pessoal? Resíduos de óleo de cozinha, por exemplo, são resíduos ricos em ácidos graxos, que são um produto para o reagente principal dessa saponificação. Então, é misturado o ácido graxo com a água em meio básico. Geralmente, quando é formação de sabão caseiro, pessoal, o meio básico utilizado é a soda cáustica. Como produtos principais, nós temos a formação de um glicerol, né, pessoal? E a formação de um sais de ácido, né? Um sal de ácido com, nesse caso, sódio, né? Devido à base, né? Hidróxido de sódio. E esses sais de ácido nada mais são do que sabão, né? Então, forma glicerol e sais de sódio ou sais de ácido carboxílico, também conhecidos como sabão. Então, os ácidos graxos que a gente já aprendeu, eles estão presentes também em resíduos de indústria de processamento de grãos, né? Como, por exemplo, resíduos de óleo de soja, né? Resíduos de fabricação de margarina, então são ricos em ácidos graxos. E assim, numa reação com soda cáustica e água, nós temos a formação de sabão.